E para piorar, também tinha um garfo e 2 facas fincadas na porta da cozinha. A casa não tinha nenhum sinal de arrombamento ou entrada forçada. Isso assustou a todos nós, mas o que ainda estava por vir era muito pior. Saudações! O meu nome é Clara e eu tenho 28 anos. Sou mãe de 2 lindas meninas, a Maria, de 5 anos, e a Júlia, de 7 anos de idade. Eu gostaria muito de relatar a vocês os eventos que aconteceram com a nossa família após nos mudarmos para a nossa nova casa. Tudo começou bem. Nós tínhamos comprado uma linda casinha. Era uma dessas casas dos sonhos. E nós éramos uma dessas famílias bem tradicionais. Um pai, uma mãe e 2 filhas, além de um cachorro e 2 gatos. Assim que a adquirimos, nós logo nos transferimos para o nosso novo endereço. Já no início, todos ficamos à vontade e muito bem aconchegados no local, menos a minha filha mais nova, Maria. Ela não queria entrar na casa desde o começo, e quando ela finalmente entrou, ela chorava constantemente e reclamava o tempo todo, dizendo que estava com muito frio, até mesmo nos dias mais quentes. Um dos meus gatos, o Felpudo, também tinha medo da casa. Agia continuamente de forma estranha e sempre ficava tenso quando estava lá dentro. Eu achei que podia ser porque fazia pouco tempo que ele tinha sido castrado e ainda estava se recuperando do procedimento. Então, eu simplesmente ignorei o comportamento dele e esperei que passasse. Depois de 10 dias, em uma pequena pousada e com os animais de estimação da família em um hotel próprio para eles, nós finalmente terminamos de mobiliar a casa. E ela estava simplesmente maravilhosa, até melhor do que antes. Ela estava linda por dentro e por fora, mas tinha uma coisa que me incomodava, uma sensação estranha que eu sentia quando eu ficava sozinha na casa. Eu simplesmente ignorava isso da melhor maneira que eu podia, porque talvez eu não quisesse acreditar que houvesse algo de errado com a nossa linda moradia. Numa noite, pouco depois de termos nos mudado definitivamente, eu estava colocando Maria para dormir, quando ela começou a chorar. Eu logo perguntei: "O que foi, minha querida? O que você tem?" E ela estava chorando como se tivesse sido algo muito sério que estava lhe incomodando. Ela era uma criança que não era de chorar fácil, por isso eu estranhei bastante. Normalmente, a Júlia era a mais sensível, a que chorava por tudo. Como eu disse, a Maria sempre foi diferente e nunca demonstrava medo ou desconfiança. Entretanto, ela continuava chorando e dizendo: "Eu não quero ficar no meu quarto, mãe, por favor." Mas o pior estava por vir, quando ela, ainda soluçando, completou a sua frase dizendo: "O Mateus pode voltar." Eu fiquei totalmente confusa com essa expressão, porque ninguém na nossa família inteira se chama Mateus, e nós não conhecíamos ninguém com esse nome também. Obviamente, eu perguntei quem era o Mateus. Ela só ficou olhando para mim, sem dizer uma palavra. Depois de alguns minutos, ela falou sussurrando no meu ouvido: "Mateus é um homem alto que vem no meu quarto toda noite para me assustar." E então ela começou a chorar de novo, só que agora estava aos prantos. Ela gritava, dizendo que não queria dormir naquele quarto. Eu comecei a ficar cansada com aquilo e falei que era só ela fechar os olhos e dormir, que ficaria tudo bem. Mas ela não se acalmava
e começou a chorar mais ainda depois que eu apaguei a luz e desci a escada. A Maria ficou berrando lá em cima com toda a força durante um bom tempo, até que o meu marido resolveu ir lá ver o que estava acontecendo. Ele não gosta de ouvir crianças chorando. Por algum motivo, isso o deixa muito incomodado. Depois de algum tempo, o Ronaldo, o meu marido, desceu a escada com a Maria no colo, que ainda chorava copiosamente. Assim que ele chegou perto de mim, foi logo me falando: "Querida, acho melhor você ir no quarto dela dar uma olhada." Eu achei que a Maria tinha aprontado alguma coisa, que tinha jogado os brinquedos dela pelo quarto todo, como ela costuma fazer quando está com raiva. Mas quando eu entrei no quarto dela, eu quase desmaiei. As paredes do quarto estavam todas arranhadas e em uma delas estava escrita com arranhões a seguinte frase: "Quer brincar, Maria?" Por acaso, a Maria ainda nem sabia escrever. Eu rapidamente acordei a Júlia e fomos todos dormir em um hotel perto de casa. No dia seguinte, eu chamei um padre para abençoar a casa. Depois disso, tudo ficou mais calmo. Nada de estranho aconteceu de novo durante um bom período de tempo, até que a Esther apareceu. De vez em quando, Maria arranjava um amigo ou amiga imaginária, e a Júlia sempre ficava provocando a irmã por causa disso, até que esse coleguinha imaginário se mudasse para outro lugar naturalmente, sendo apenas mais uma fase na infância de uma criança normal. Só que dessa vez foi bem diferente. Eu estava no meu quarto lendo um livro quando eu ouvi a Maria falar algumas palavras que eu nunca vou esquecer. Ela simplesmente disse: "Oi, Esther, o meu nome é Maria. Pega, você pode brincar com a minha boneca agora." Maria falou isso com a voz mais linda e alegre com a qual eu já tinha ouvido ela falar. Mesmo assim, eu ainda pensei que fosse só mais um amigo imaginário dela. Depois de mais alguns minutos ouvindo a Maria brincando com a amiga imaginária, Esther, eu ouvi a Júlia entrando no quarto da Maria. O quarto dela era ao lado do meu e eu podia ouvir claramente o que as duas estavam conversando. "Oi, Maria", disse a Júlia com a voz provocadora. "Quem é essa sua amiga nova?" A Maria ficou quieta por uns instantes e então respondeu: "Essa é a Esther. Ela é legal. Quer brincar com ela também?" Na hora, eu imaginei que aquilo ia dar uma confusão. A Júlia sabia ser bem malvada com a irmã quando queria, e eu já estava pronta para ir lá separar mais uma briga. Mas você não imagina a minha surpresa quando eu ouvi a Júlia dizendo: "Tudo bem. Oi, Esther. Eu tenho uma casa de bonecas que um amigo me deu. Você quer ver?" Eu fiquei instantaneamente em estado de choque. A Júlia nunca, ou seja, jamais, se juntava às brincadeiras de Maria quando ela estava falando com seus amiguinhos imaginários. Isso acabou me dando um frio terrível na espinha. Com o passar dos dias, Esther fez a sua presença ser notada de muitas formas. Maria e Júlia brincavam por horas e horas com a Esther, só parando para comer e ir ao banheiro. Sempre que as garotas desciam para o café da manhã, almoço ou jantar, a Esther parecia seguir as duas. Digo isso porque os bichos da família corriam apavorados e se escondiam em qualquer lugar. O cachorro rosnava e os gatos se arrepiavam totalmente perante as garotas, coisas que eles nunca fizeram antes. E elas também insistiam em colocar um prato a mais na mesa para a Esther. Meu marido e eu permitíamos porque havia 2 lugares vazios à mesa e elas ficavam contentes. Elas amavam a tal da Esther, mas nós, os pais, estávamos começando a ficar preocupados e muito apreensivos. Essa Esther parecia estar tomando o controle da vida delas.
Elas não faziam mais nada do que gostavam nas férias. Nós tentamos separá-las, mas a Esther sempre arrumava um jeito de voltar. Eu realmente achava, ou queria achar, que a Esther era somente uma amiga imaginária das meninas. Até o dia que nós passamos o dia todo fora de casa, em um parque de diversões. As garotas adoraram o passeio, porém, quando voltamos para casa, a cozinha estava toda revirada, uma completa bagunça, e os bichos da família estavam todos escondidos juntos, como se estivessem aterrorizados. Tinha copos e pratos quebrados no chão, água, suco e comida espalhados por todo o lado, até no teto. E para piorar, também tinha um garfo e 2 facas fincadas na porta da cozinha. A casa não tinha nenhum sinal de arrombamento ou entrada forçada. Isso assustou a todos nós, mas o que ainda estava por vir era muito pior. As férias acabaram e as garotas voltaram para a escola. Isso deixou a Esther muito irritada. Meu marido e eu ouvíamos batidas pelas paredes sempre que estávamos em casa e as garotas tinham ido para a escola. Também ouvíamos sons de alguma coisa sendo arrastada pelo chão ou arranhando o assoalho da casa, mesmo quando os nossos animais estavam todos no quintal. Escutávamos até gritos, mas não gritos de medo, e sim de pura raiva. Então, em uma segunda-feira de manhã, o meu marido saiu para trabalhar um pouco mais cedo, e eu estava preparando as meninas para irem à escola. As 2 estavam com uma expressão muito sombria e não falavam nada. Além disso, o gato e o cachorro estavam com um comportamento muito estranho. Eles se recusavam a entrar na casa, só ficavam nos fundos do quintal. Depois de um tempo, eu não aguentava mais aquele ar pesado e encarei as garotas, perguntando a elas qual era o problema. Imediatamente, as 2 começaram a chorar. A Júlia conseguiu falar entre soluços e lágrimas algo que me deixou em pânico. A Esther não quer deixar a gente sair. Então, Maria, chorando mais que a irmã, completou. A Esther falou que se a gente sair, ela vai fazer alguma coisa de muito ruim com toda a nossa família. Júlia ainda acrescentou. Ela disse que a gente tem que ficar com ela porque a gente mandou o Mateus embora. Ah, isso foi a gota d'água. Eu não tinha mais como ficar naquela casa. Eu peguei o cachorro, os gatos, as meninas e, enquanto estávamos saindo pela porta da frente, nós ouvimos um barulho ensurdecedor que parecia uma batida de carro, ecoando por todo o local, como se todos os objetos da casa tivessem sido jogados no chão ao mesmo instante. As garotas começaram a gritar em pânico e os bichos se encolhiam cada vez mais. Se eu não tivesse colocado a coleira neles, eles teriam fugido para longe. Parecia que eu estava em um filme de terror. Nós saímos correndo e fomos parar em um posto de gasolina ali perto. Eu logo liguei para o Ronaldo e expliquei tudo o que tinha acontecido com a gente. Nós nunca mais voltamos àquela casa. As minhas filhas ficaram tão traumatizadas com os eventos ocorridos que dormiram comigo, meu marido e os bichos da família todos juntos no mesmo quarto por mais de 3 meses. E elas só conseguiram se recuperar com a ajuda de um psicólogo. O meu marido e eu fomos para uma igreja para arranjar um padre para abençoar a família inteira. E graças a Deus, nunca mais tivemos nenhum contato com nada paranormal ou sobrenatural. Até hoje, eu tento esquecer aquele período tão sombrio pelo qual a minha família passou.